A todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade. Do batizador. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Não tenho essa habilidade da Thaís de falar em 10 minutos tudo. Então, vocês vão ter um pouco de paciência comigo. Agradeço também a espiritualidade pela inspiração nesse trabalho de fazer o estudo do Evangelho. É muito importante para nós termos o texto em mãos e o coração à disposição, para que a gente possa fazer uma compreensão que chegue ao coração também de todas as pessoas, não só a compreensão do texto, mas a satisfação de poder dar um passo adentro numa lição do Cristo para nós. Tá bem? Essa é a minha proposta para vocês hoje. Eu vou dar continuidade à parte que o Anderson falou na semana passada, não é mesmo? Vocês lembram que ele falou das instruções aos emissários? Ele falou da parte 1. Eu vou falar hoje para vocês da parte 2 e semana que vem eu vou falar da parte 3. Decidimos assim porque ficou um pouco apertado para outros colegas fazerem a preparação desse texto. Então vocês vão estar comigo 2 semanas seguidas. Essa instrução foi trazida para nós nesse capítulo, nesse texto, em Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23. Como nós estamos aqui fazendo também um preparo para a leitura e o estudo do Evangelho, eu vou estudar com vocês tal qual está no pastorinho, para que vocês possam ir também desenvolvendo o hábito de fazerem essa leitura e trazerem um contexto para cada um. Quem não tiver o pastorinho, acesse o e-mail do Grupo Ismael. Vou pedir a Fátima para deixar lá, que é Sabedoria do Evangelho. São 1.300 e poucas páginas do estudo que o Pastorino fez. Alguém conhece Carlos Pastorino? Autor de Minutos de Sabedoria? Sim. Todo mundo conhece Minutos de Sabedoria, não é verdade? Ele fez esse estudo, mas a família, como vocês vão perceber, Minutos de Sabedoria foi publicado pela editora Vozes, que é uma editora de segmento católico. E quando a família percebeu que Pastorino, nesse estudo do Evangelho, falava da encarnação, da desencarnação, falava também da doutrina espírita e até dos conceitos de Pietro Baldi sobre a filosofia humana, sobre a filosofia cristã, eles recolheram esse material e ele desapareceu por muitos anos no Brasil. Não temos a publicação em livros, nunca mais. Quem teve essa publicação, eu tive acesso a ela pelo Gilberto e nunca mais as pessoas tiveram contato. Ele não me emprestou nem para xerocar. Depois surgiu um CD. Um CD-ROM, na verdade, naquela época, não era, Cristiano? E aí, deste CD, eu pelo menos fiz quase 500 cópias. E distribuí para muitas pessoas, até fora do Brasil, para que também tivesse acesso a esse tipo de aprendizado. Esse é um dos melhores textos de estudo do Evangelho. Então, vocês recolham esse material, põem no arquivo do computador. Em PDF. Tem acesso na internet. Tem na internet também. Você pode guardar o PDF que está disponível no Google, né? 5 PDF. 5, né? São 5. 8 volumes e o volume de índice. É o que eu tenho. Ok? Então vamos lá. Vocês fazem a leitura para mim? Eu começo. Atenção, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Tornai-vos, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Cuidado, porém, com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e, em suas sinagogas, vos açoitarão. E por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para servir-lhes de testemunho a eles e às nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis como ou que falareis, porque naquela hora vos será dado o que direis. Pois não sois vós os que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Irmãos, entregarão a morte aos irmãos e pais aos filhos, e filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas quem suportar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Ok. Alguma dúvida? Esse texto é muito conhecido de nós, não é verdade? Muitos de nós usam esse primeiro versículo. Ah, você está sendo enviado como ovelha no meio de lobos. Seja prudente como as serpentes e simples como as pombas, não é verdade? Já ouviram isso? Muitas vezes, não é? Cuidado com os homens. O que nós vamos fazer então? Vou falar sobre cada versículo. Depois a gente faz um pequeno resumo, ok? Então, são essas as instruções aos emissários do Senhor Jesus o Cristo. O que aconteceu um pouquinho antes? Jesus nomeia os emissários. Quais foram os primeiros emissários a serem nomeados? Pedro. Olha, se eu fizesse uma sabatina aqui para saber os 12. Olha, chegar em Barnabé, então aí quem saía mesmo. Não era apóstolo, era Bartolomeu. Então, ele nomeia os primeiros emissários, os 12 apóstolos. Aqueles que a gente vê no afresco de Da Vinci, fora João. Que lá é João, para nós não é. Mas, depois ele nomeia outros 72 emissários. E ele também fala que vão seguir e vão fazer cumprir essas instruções. Aqui, essas instruções são avisos. Essa é a segunda etapa. A primeira foi o esclarecimento, a segunda é aviso. Aí, segundo o autor, o Pastorino, elas se referem ao futuro, não às missões da época em que foram trazidas. Então, elas se referem a cada um de nós. Vá refletindo sobre isso. Vá recebendo essa instrução como também um escolhido do Cristo. Muitos de vocês já compreendem e já se consideram seguidores do Cristo, cristãos. Então são os primeiros a receber as instruções para que o seu trabalho como cristão seja realizado primeiro em você mesmo. Ok? É esse aqui, ó. É o pé na estrada. Então o primeiro versículo diz assim: então eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Tornai-vos, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O emissário que desce à terra, que chega aqui e encarna, chega verdadeiramente como ovelha no meio de lobos. Vocês acham que é isso? Então o emissário chega diferente? Tem lobos nessa terra e tem emissários? Os lobos estão dentro de mim. Eu sempre vejo que o mal está tão perto de mim porque ele está dentro. Então, nós somos enviados também para conviver como ovelhas no meio de lobos.
Prudência, habilidade e astúcia como as, pois o perigo de ser morto é grande, de ser aniquilado. Essa é a compreensão literal. A serpente, ela só dá o bote se ela tem garantia de que vai verdadeiramente alcançar o objetivo dela. Senão, ela não dá. Ela passa lá. Nem te vê. E aí ele diz também, então, a prudência que devemos ter como as serpentes. E a simplicidade como as pombas. Sem mistura, sem duplicidade, é isso ou aquilo. Sendo inteiro e verdadeiro. Não é isso, Rodrigo? Exatamente. Rodrigo, se você é serpente ou você é lobo? Um pouquinho de cada um. Na verdade, a gente é mais lobo que pombinha, né? Os lobos são os próprios homens que procurarão devorar os emissários do Espírito. Isso também acontece. Quando a gente vê uma pessoa muito dedicada ao trabalho cristão, o que a gente diz dela? Fanático. É doido. Sábado você vai rezar? Não é não, Jamil? Xiita. Mas sexta-feira à noite não é possível. Sexta à noite. Dieta. Dieta. Sem comer carne, sem beber. Como é que eu vou naquela festa? Bobagem é essa? Isso. Então, os lobos somos nós mesmos que devora nosso emissário do Espírito. Ok? Olha, gente, quem está aqui na segunda-feira, essa é uma cena do filme que a gente está vendo. Cuidado, porém, com os homens, porque vos entregarão aos tribunais e em suas sinagogas vos açoitarão. Gente, olha só que legal. Sinagogas, como a Andréia fala. Nas sinagogas, a gente é açoitado? Aqui no grupo fraterno, você é açoitado? Ah, é? É sim. Nem açoita. A gente tenta não acertar. Aqui é, você falou outro dia? Somos também amaldiçoados. Não é verdade? Somos avaliados, julgados. Olha a carinha dele. Que lindo, né? Fui falar para o Lázaro que esse é meu número perfeito. Ele falou que nós distorcemos o Cristo. Como não podem estraçalhá-los com as mãos, a gente não pode fazer isso. Não pode agredir o outro fisicamente. Então nós nos entregamos nos tribunais. Aquela famosa conversinha que fazemos. Você viu fulano? Hoje é assim. Antes era naqueles tribunais pequenos, os sinédrios, que tinha 23 membros e um julgador. Que eram constituídos das aldeias e tudo era levado lá nas variadas disputas que se nos apresentam a fim de nos deter a jornada espiritual. É só levar em julgamento, é só começar a avaliar. Compreende? E por minha causa serei levados à presença dos governadores e de reis para servir-lhes de testemunho a eles e às nações. Já viram isso também? Ele comenta o seguinte: são os emissários, apóstolos, levados à presença da hierarquia humana, servindo de testemunha diante deles e das nações, cidades e países. Já viram? Quando uma coisa se destaca e você é levado lá para a Rede Globo e todo mundo fica sabendo de algo que você fez, mas além disso, a causa cresceria de âmbito e os emissários do Espírito também seriam citados diante de governadores e reis, para que seu exemplo servisse de testemunho de verdade diante das nações pagãs. Quando Jesus fala isso, ele próprio foi levado
ao governador e ao rei, não foi? Sim. Lembra de quando ele é levado lá para Caifás, que era o poder judaico, e depois foi levado lá para Herodes, e depois foi levado a Pilatos. A Pilatos, Herodes, depois Pilatos outra vez. Não é verdade? Sim. Nós também somos julgados pelos governantes, pelas hierarquias, de todas as maneiras. É só destacarmos, mostrarmos essa compreensão como emissários e como apóstolos. Se você toma uma atitude como essa, também pode ser levado a essa condição. Está claro isso? Sim. Ok, vou lá em frente, que eu vou chegar lá no final, fazer igual a Thaís. Quando vos entregarem, não vos preocupei como ou o que falareis, porque naquela hora vos será dado o que dizer. Isso é verdade? Às vezes, numa dessas formas que somos entregues, a gente nem sabe o que vai responder a pessoa. Parece que vem uma resposta. E a gente falou, eu fui intuída naquela hora, porque respondi diretamente assim, uma coisa que eu nem estava pensando. Já viveram isso? E isso acontece também quando Jesus fala com Pedro. Quem dizem que sou? Jesus pergunta aos apóstolos, e Pedro responde de imediato: Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele fala: abençoados sois vós, Pedro, porque não foi nem o coração, nem a manifestação humana que disse isso, foi sua alma, foi seu coração. Na verdade, ele diz que foi o Pai que fala através da alma dele. Não é assim? E aqui ele diz: no entanto, quando se acharem diante dos tribunais, seja qual julgamento for, ou qual momento em que você se sentir julgado, não deviam preocupar-se com o que falar, já que naqueles momentos de angústia, o Espírito de vosso Pai falará, ou falaria por intermédio de você, que é, vocês se lembram do julgamento do Cristo? Em nenhum momento ele responde algo que não seja essencial àquela compreensão. Ele não bate boca, ele não se justifica. Ah, porque eu vi você faz isso e isso. E a gente começa, a primeira coisa, até verbalmente é legal a gente observar isso, que nós dizemos assim: não, sabe o que é? Qual que é a primeira palavra? Não. É o uso correto da palavra, né? A energia, né? A energia. O uso correto. A verbalização daquilo que é verdadeiro, né? A história está cheia desses exemplos, de respostas de sabedoria acima da capacidade humana. Nessas situações terríveis de perseguição, bastando recordar a profundidade das respostas de Jonadab. Estava claro que ela não estava sozinha respondendo aquilo. Vocês lembram daquele diálogo dela lá com os bispos? Aos 70 bispos, verdadeiros lobos devoradores a serviço da política eclesiástica de Enital. Lembram dessa cena? Jonadab, 70 bispos. Cada pergunta, e ela não respondeu a todas, mas respondeu de alma a algumas delas. Essa assistência parece referir-se até a uma psicofonia total prometida aos perseguidos quando tiverem que ser julgados. A metodologia, vamos dizer assim, o recurso que é utilizado é como se você então usasse da psicofonia. Você se torna o médio do Cristo, o médio das hierarquias mais elevadas. Aquela resposta te vem. Não sabia nem que eu conhecia isso, não sabia que eu tinha capacidade de encarar essa autoridade, por exemplo, ou essa situação. E aí eu respondo. Às vezes até linguagem não verbal. Eu respondo de forma não verbal.
Não é verdade? Eu acolho aquela acusação. Sem resposta, sem devolução. No versículo 20 ele diz: pois não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós, que fala através de você. É tudo aquilo que também você já armazenou e que nem sempre tem muita lembrança. Tudo aquilo que serve para expressar a voz de Deus dentro de você, a compreensão do aspecto divino da vida. Vocês estão muito caladinhos. Essa também é uma cena do filme, né? Por sintonia, por psicofonia, a voz dos espíritos, dos amigos espirituais, em hierarquia, a voz será ouvida através do emissário, do apóstolo do Cristo de Deus. Por estes recursos é que recebemos essas respostas, essa comunicação direta. No versículo 21 ele diz: irmãos entregarão à morte os irmãos, e pais aos filhos, e filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Vocês já viram isso? Vocês lembram da história de Paulo e Estevão? Quem entregou Estevão? Paulo. Não é mesmo? E Paulo era o quê? Cunhado de Estevão. Ia casar com Abigail, já estava tudo pronto. Aí ele percebe que ele era um seguidor do Cristo e o entrega. E toda a família é levada à morte. Não é verdade? E isso acontece até hoje? Quantas e quantas pessoas são entregues ao julgamento da própria família, são deserdados, tiram a autonomia daquela pessoa, né? Não é verdade? Então nós vamos de novo entregando a morte, porque elegemos um poder diferente do poder real. O poder real é o espiritual e o poder que vivemos é o poder material. Isso também temos acompanhado no decorrer da história do cristianismo. Vamos recordar aqui de Paulo de Tarso e de muitos outros que receberam o jugo dos próprios domésticos. Não é verdade? Trata-se aqui das desavenças dentro do próprio lar, entre pais e filhos, coisa que sempre se verificou e ainda hoje vemos. Quando alguém que vive em ambiente de determinada religião resolve aderir ao espiritualismo, por exemplo, ou ir ao Evangelho de Jesus. Outro exemplo trazido pelo pastorino é esse. Quando a gente resolve mudar de religião, mudar de atitude religiosa, não é verdade? Somos também perseguidos e condenados, ajuizados desta forma. Tribunal. É verdade, não é? Eu ia falar uma coisa aqui. Esqueci. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem suportar até o fim, este será salvo. Olha que legal. Sereis odiados por causa do meu nome. Vocês já viram em algumas conversas que você fala assim: não, é porque eu estava lá no grupo Ismael, e aí a Lena estava falando do Evangelho, e aí eu falei: não, vem com esse papo outra vez. Não é possível, você só fala disso. Não é verdade? Ou você toma uma atitude assim, toma uma atitude incomum, e a pessoa fala assim: nossa, por que você está fazendo isso? Por que você faz isso para fulano? Por que você ajuda essa pessoa? Isso não está te atrapalhando? Isso não está te atrapalhando? Te acusa de interesseiro. Te acusa de interesseiro.
O que você está fazendo? Uma pessoa perguntou literalmente comigo, Helena, o que você ganha com isso? Aí, o que vocês acham que eu respondi? Eu ganho. Banco de horas. Os ganhos são muitos e variados. O que se ganha com isso? Bônus, Por causa do meu nome. O que eu ganho? Eu ganho aprendizado, condição melhor de compreender a vida, estabilidade emocional, proteção, patrimônio e aquisição que ninguém fica com ela, eu levo comigo. Não é verdade? Ganho proximidade com aqueles que hierarquicamente estão comigo. Ganha muito. Então, quando nós somos odiados de um lado, somos o que do outro? Amados. Somos odiados do aspecto físico, material, e somos amados do aspecto espiritual. Mas você vai acordar cedo no domingo para fazer um trabalho desse, lá do outro lado? Já vai um bando junto. Hã? Já vai um bando junto. Isso também é avaliado, é ajuizado. Vai dizer, você está doido? Não é verdade? Vai deixar tudo isso aqui para fazer outra coisa? Às vezes a gente estava, por exemplo, na casa da família, fora, num lugar tranquilo, sol lindo, uma piscina maravilhosa, tudo bonito. Aí, na hora do almoço, ninguém bebeu nada, ninguém comeu carne nenhuma, aquelas comidas maravilhosas. Aí, quando foi chegando 1h da tarde, eu e a Beth e a Liane arrumamos tudo direitinho, pusemos nossa roupinha, estava lá em Esmeralda, entramos no carro e viemos parar em Belo Horizonte para a reunião de sábado. E quando termina a reunião, já vai nós de volta. Isso é considerado? Doideira! O que é isso? Fanatismo. Não é verdade? Alguém que fala assim, quer virar santo? Da noite pro dia ainda Quem que ela acha que ela é? Tá achando que vai virar santo. Da noite pro dia. Eu falo assim, você está entusiasmado. Demais. Como diz a Bruna, tô demais. Helena, daí a importância do que a Thaís falou, a gente fica relembrando o passado, né? Porque muita gente vira e fala, mas ontem assim, há uns anos atrás, estava ali no boteco, bebendo, no bar, né? E eu achei muito importante isso que ela falou, de não ficar preso no passado. Porque, Sem dúvida, sem dúvida. né? A Madalena salvou. Quando nós mudamos o Ismael lá para a escolinha, que era lá mais em cima da contorno, vocês lembram disso? A Madá falou assim. E o Anderson falou que não podia mais fazer a reunião de sexta-feira na segunda, a reunião de acolhimento, que ele tinha um trabalho fora de Belo Horizonte. Eu falei, vamos trocar o dia. E trocamos para sexta-feira. A Madalena falou, sexta-feira. Eu vou lá pro bar, como é que chama o bar? Barba Azul. Carcar, ela usa essa expressão. Carcar um sanduíche de pernil, meu show. Sexta-feira eu não posso vir a reunião. Adeus pro sanduíche de pernil. E o aviso, sereis odiados por causa do meu nome, a Fátima até achou que essa frase estava errada. Ele fala que realmente é assim. Tem pessoas que têm muita raiva mesmo e odeiam. Pode até não falar para você, mas ela entra em embate, em conflito energético com você. Só porque você sabe, ou ela imagina